Aqui é o professor Nelson e eu vou fazer 2 detalhes para esse desenho técnico da jaqueta masculina, que é a colocação do zíper, o detalhe que a gente faz o zíper, e um canelado na parte de baixo da blusa, da jaqueta. Então, eu vou dar um zoom aqui. O desenho foi feito, né, para esse desenho técnico frente e costas. Então, aqui as costas e a frente, né? Então, nós temos aqui esse detalhe que eu fiz um canelado, como se fosse um elástico, né? Um tecido elástico, para poder dar o efeito de flexível aqui nessa parte, né? Tanto nas costas ele segue o tamanho inteiro, né? Da largura, e aqui eu dividi em duas partes. Para a gente fazer esse efeito canelado, eu preciso pegar a forma que eu criei aqui onde vou aplicar o canelado, fazendo um novo vetor dessa forma, com a forma retangular. Então, eu fui moldando para poder encaixá-la depois aqui. Ó. O que eu preciso, então? Preciso definir o traço desse canelado. Né? Então, olhando aqui este exemplo, eu fiz uma pequena linha de 0,25 para poder fazer essa sequência de linhas aqui e dar o efeito que eu quero. Bom, como que eu fiz a linha? Né? Primeiro, eu clico na ferramenta seleção, tiro qualquer seleção que tiver na tela. Área de preenchimento, eu tiro a cor, eu quero somente traçado. Canetas, né? Eu preciso das canetas abertas aqui. Eu quero a caneta, a primeira caneta para desenhar. Então eu faço um traço desta forma, a tecla ESC eu libero o traço. Então, essa já está configurada com 0,25 porque eu já defini esta medida aqui. Ó. Então aqui eu tenho 0,25, né? Ela pode ter a largura que você quiser, né? Como efeito que você quer, mas para fazer um detalhe simples, delicado, é uma espessura boa. E eu vou definir nesta linha, criar paralelas com um espaço de linhas, né? Para poder dar esse efeito aqui. Então, como que eu faço este efeito? Eu vou clicar na ferramenta Objeto, Transformar, Mover. Vou abrir essa caixa aqui. Em Objeto, Transformar, Mover, eu vou zerar todas as etapas e para onde eu quero criar essa linha, em horizontal para a direita, eu vou marcar a espessura que eu quero. Então, por exemplo, eu quero 2. Vou visualizar a distância que ela vai ficar. É muita distância. Então, eu vou marcar aqui 0,25. Vamos ver a distância que ela vai ficar. Ó, perfeito, para mim já está bom. Bom, copiar. Ela copiou uma linha, você mantém selecionado, segura a tecla Command ou Ctrl, segura a tecla D e ela vai copiando essas linhas da forma que você precisa, paralelamente, para a gente fazer o processo. Né? Então, eu estou fazendo aqui, já pensando nas costas, parei aqui, ferramenta seleção, eu vou selecionar tudo, selecionando só as linhas, né? Tomar cuidado para não pegar nenhuma outra seleção. Objeto, agrupar. Bom, eu vou fazer duas partes, né? Esta parte aqui para frente e depois uma parte para as costas. Essa eu já fiz, vou deletar, já tinha feito, né? Vou partir dessa daqui. Então, esta imagem aqui, Ctrl C, Ctrl V, ou Command C, Command V, deixa essa imagem para lá. E esta eu vou aplicar um encapsulamento na forma que vai ser jogado aqui dentro. Bom, o que a gente precisa fazer? Eu quero somente a cor. Então, aqui eu tenho traçado. Eu vou clicar em preenchimento. Ficou preto. Eu pego o conta-gotas e pego a cor. Volto para a ferramenta mover e tiro o traçado. Fica neutro, sem traçado nenhum. É importante que a forma vetor que você vai encapsular
as linhas paralelas esteja por cima das linhas e não embaixo como está aqui. Então, o que a gente precisa fazer para isso acontecer? Eu seleciono a linha, clico em organizar para trás. Aí ela fica assim, esse fica na frente. Seleciono os dois, clico em objeto, máscara de recorte, criar. Então ele encapsula a forma e aí eu posiciono ela ali, ó, desta forma, como desse lado de cá. Bom, agora vamos ver o outro, né, nas costas, a mesma coisa. Eu já criei, né, aqui uma forma maior, que vai cobrir tudo isso. Já tem a forma separada que eu tirei daqui, partindo de um retângulo também, e criando a forma desse barrado. Eu vou clicar nele, ferramenta seleção, cor, conta-gotas eu pego a cor, ferramenta seleção, clico em traçado, tiro o traçado. Desta forma. Posiciono assim. Novamente, clico com a direita, organizar para trás o traçado. Então fica essa parte em cima. Seleciono os dois, objeto, máscara de recorte, criar. E somente posicionar lá, desta forma. Então nós fizemos aqui esse detalhe, né? O detalhe do canelado, tanto na parte da frente, onde tem esses detalhes de costuras, né? Os bolsos com as costuras também. Eu utilizei 0,25 como pesponto e espaço 1,1. Então, se você clicar na linha, por exemplo, você vai ver no traçado, aqui, eu utilizei esta configuração. 0,25, 1 PT, 1 PT, para fazer esse traçado aqui. Bom, agora vamos para o zíper. O zíper é um outro processo. Como que a gente vai desenhar o zíper? Eu vou dar um zoom bem próximo daqui do zíper, assim. Eu preciso ajustar aqui essa linha para ficar mais coerente com essa curvatura. Então a gente vai fazer o seguinte. Para fazer o zíper, eu clico fora, tiro qualquer seleção. Eu quero cor preto na área de preenchimento, ou a cor do zíper que você quiser. Eu não quero contorno, eu quero somente preenchimento. Vou fazer um pequeno retângulo aqui, ó, desta forma, assim. Este pequeno retângulo aqui. Vou dar um zoom maior. Vou fazer uma cópia desse retângulo. Command C, Command V, ou Ctrl C, Ctrl V. E vou colocar aqui assim. Então a gente já percebe os dois dentes do zíper aqui. Bom, o que eu vou fazer? Então eu vou selecionar os dois, Ctrl G ou Command V, né? Vou pegar uma linha guia, colocar na base, esta linha. Percebe que tem a espessura do traço, um espaço, espessura, e eu preciso do mesmo espaço aqui em cima. Então, eu puxo mais ou menos por aqui um outro espaço. Então, fica o espaço para criar a repetição. Como que eu vou fazer essa repetição? Bom, eu preciso saber que altura tem esta linha com esta linha. Uma forma de a gente saber isso, por exemplo, forma, eu faço com um retângulo, isso, esta forma, da linha de cima para baixo, peguei esse retângulo que tem esse tamanho. Que tamanho tem esse retângulo? Se você olhar em propriedades, aqui, transformar, a altura desse retângulo é 0,558 milímetros. Então, esta é a repetição que eu vou fazer desta imagem para cima. Então vamos lá, 0,558 milímetros. Vou até marcar aqui no papel. É bom a gente marcar, né? 0,558 milímetros. E vou fazer o seguinte. Bom, não preciso mais desse retângulo
para a gente não esquecer ele aí. Seleciono essa imagem, clico em Objeto, Transformar, Mover. Novamente em Mover, nós vamos zerar tudo de baixo para cima. E vou marcar aqui em vertical 0,558. Só que como a imagem vai subir, eu marco negativo. No Illustrator, na régua X e Y, para subir é negativo e para esquerda é negativo. Para a direita é positivo, para descer é positivo. Então, quando você clica aqui, a medida você vai ver na visualização. Olha lá. Olha o que aconteceu. E você vai fazer o quê? Copiar, segura a tecla Ctrl ou Command, segura a tecla D e ela vai fazer todo o efeito que você precisa. Deixa eu reduzir a tela para a gente ver até o final, né? Command 0 até aqui, né? Nós vamos chegar até lá em cima. Então você vai perceber, está selecionado lá embaixo, né? Eu continuo com Ctrl ou Command D e ela vai subir, ó. E dessa forma você faz o efeito do zíper até o topo. Um pouquinho acima, né? Até aqui mais ou menos. E lá em cima, olha como ficou interessante, né? Você já faz aqui o efeito do zíper em toda a peça, né? E aqui em cima eu vou fazer aquele ganchinho para puxar o zíper, né? Vou mostrar uma forma que eu vou criar esse gancho. Bom, eu vou fazer ele partindo de um retângulo. Então, o que eu quero fazer aqui? Vou definir ele somente. Clico fora, inverto aqui, eu quero o traçado. E que tamanho eu quero esse retângulo? Então, mais ou menos desse tamanho, com uma espessura de 0,25 ou 0,5. Eu acho que 0,5 é melhor. Deixa eu ver o tamanho dele. Está perfeito. E eu vou fazer o seguinte, comando menos, eu vou fazer esta imagem aqui fora para você perceber o Pathfinder. Então, eu vou trazer ele para cá, assim. E nesta forma, eu vou fazer o seguinte. Canetas, eu quero colocar um ponto âncora aqui embaixo. Eu vou puxar esse ponto âncora para fazer uma ponta, uma ponteira. Aqui eu vou estreitar. E aqui também. Opa. Clica e segura, né? Estreitei aqui, ó, para fazer a ideia do puxador do zíper, né? Assim. Quero colocar cor na parte interna. Vou colocar branco. Perfeito. Então eu fiz isso daqui. E eu vou fazer um outro detalhe aqui dentro, partindo dessa imagem. Comando C, Comando V. Eu vou reduzir esse detalhe, assim, e vou posicionar aqui dentro. Vou abrir um pouquinho ele para cá e para cá. Subir um pouquinho mais. Mexer nas âncoras, desta forma. E aí eu tenho duas formas poligonais para fazer esse zíper. O Pathfinder, ele funciona da seguinte forma, que é essa ferramenta aqui. Pathfinder, ela está... Cadê o Pathfinder? Está aqui, ó. Aqui. Pathfinder é esse aqui. O que eu vou fazer? Eu vou escolher um efeito. Eu quero que aqui fique vazado, né? Porque, ó, são duas peças, né? Então, quando eu selecionar os dois no Pathfinder, nesta menos frente, ele corta a parte da frente e fica dessa forma. Então, eu fiz o fecho do zíper. Eu vou pegar agora um retângulo com cantos arredondados para fazer a pecinha que vai segurar o zíper em cima, assim. E vou posicionar aqui, ó, assim. Eu seleciono os dois, clico em Objeto, Agrupar. Opa, não agrupou, peraí. Aqui, seleciono os dois, Objeto, Agrupar, agrupei, né? Aqui, e vou levar lá para o local. Comando menos,
Ctrl menos, né? Trago para cá. Vamos dar um Ctrl 0 para centralizar a página. A lupa eu dou uma aumentada bem lá na parte. Olha que bonitinho que ficou esse zíper, né? Então eu coloco ele aqui em cima, desta forma. E dessa forma a gente faz o detalhinho. Você pode mudar a cor, colocar uma outra cor, né? Como você achar melhor aí para fazer esse detalhe. Então eu mostrei para vocês aqui esses três, na verdade essas três técnicas, né? Colocar a linha tracejada, né? Para fazer esse efeito sanfonado, tanto na manga, no punho da manga, como na parte de baixo da jaqueta, o zíper e esta parte do fecho do zíper, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e logo eu vou colocar esse vídeo para vocês no YouTube, tá bom? Abraços!